Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi, sou mais potiguar. Acelere sua carreira com a Unifecaf. 84-999345623. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mundo dos Negócios. Hoje temos um programa especial, um momento de reflexão e balanço sobre uma trajetória de liderança e transformação. Durante os últimos 8 anos, a Unimed esteve sob a gestão do nosso convidado, que liderou avanços, superou desafios e consolidou importantes conquistas para a cooperativa, seus médicos, cooperados e, claro, seus beneficiários. Nesta edição, vamos conversar com o Dr. Fernando Pinto, que está concluindo seu mandato à frente da Unimed e vem compartilhar conosco um panorama dos principais resultados, avanços e legados dessa gestão. Quais foram as maiores conquistas? Como a Unimed se preparou para o futuro? Quais os desafios que ainda estão pela frente? Essas e outras questões você confere agora, nesta entrevista aqui no Mundo dos Negócios, que é uma participação exclusiva do presidente da Unimed. Doutor Fernando Pinto, bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Você esteve aqui já uma vez aí ou outra, lá atrás, faz tempo, hein? É verdade, Gênero. Bom dia, obrigado por abrir esse espaço para mim como representante da empresa e para os 1.600 médicos cooperados da Unimed Natal. Olha aí, os 1.600 médicos estão na audiência com a gente, eu suponho, né? Doutor Fernando, qual foi o maior desafio que você enfrentou ao assumir a presidência da Unimed? Tivemos vários desafios, Gênero, mas naquela época nós tínhamos uma empresa totalmente desorganizada que passava por dificuldades e vivia de um prorata negativo há 23 anos. Você pode explicar o que é um prorata negativo? O prorata, na realidade, é um mecanismo que tem disposto no Estatuto do Cooperativismo, em que quando, ao final de um balanço, você tem prejuízo, você rateia esse prejuízo com os médicos cooperados. Ah, tá. E, na realidade, a Unimed, para manter, a sua operação, todos os meses ela aplicava um prorata durante 23 anos, negativo, com a média de 26%. Então, naquela época, o médico cooperado não sabia exatamente quanto valia a sua consulta, quanto valia o seu procedimento, e a cada mês havia uma angústia de quanto efetivamente ele iria receber. E isso subtraiu, ao longo dos anos, aproximadamente 600 milhões de reais em honorários dos bolsos dos médicos cooperados. Então, a nossa primeira meta foi exatamente trabalhar para poder recuperar essa credibilidade, porque isso causou evasão de beneficiários e principalmente evasão de médicos cooperados por não acreditar mais na gestão da cooperativa. Eu sou beneficiário da Unimed há muitos anos, mais de 30, e teve uma época que realmente a gente procurava um médico, estou me lembrando aqui de um médico bem expressivo, que a gente procurava e ele tinha saído da Unimed, tinha deixado a Unimed, agora surgiu a causa aí, porque o beneficiário, raramente ele nem sabe o que está acontecendo, né? A gente está tão forte, tão distante. A gente beneficiário, que é o cliente final, está tão distante que não sabe o que está acontecendo, às vezes, dentro da cooperativa. Como é que você avalia, doutor Fernando Pinto, o crescimento da Unimed durante a sua gestão, tanto em termos de receita quanto de expansão de mercado? O crescimento, Gênero, foi exponencial. Mas, inicialmente, nós procuramos trabalhar em mudança de modelo de gestão, né? Nós profissionalizamos a gestão, trouxemos executivos na área de operadora de plano de saúde, procuramos trabalhar muito na redução das taxas administrativas, no custo administrativo, porque nós precisávamos enxergar ou passar para o cooperado que a gestão ela tinha seriedade e ela também trabalhava na redução dos custos administrativos. Paralelamente a isso, também traçamos estratégias de mercado que possibilitou que a empresa saísse aí de 125 mil beneficiários e ela atingisse hoje aí o patamar de 190 mil beneficiários. E quando falamos no universo do Rio Grande do Norte, de todos os clientes do Sistema Unimed, nós chegamos aí a 225 mil beneficiários. Esse crescimento de mercado nos possibilitou, num primeiro mandato, a duplicar as receitas da empresa. O Unimed Natal chegou em 2020 a superar R$1 bilhão de arrecadação e nós estimamos que agora em 2025 nós poderemos atingir
1,5 bilhão de reais. Esse primeiro mandato nos possibilitou melhorar todos os indicadores econômico-financeiros da empresa, o índice de liquidez, a margem de solvência, né? E isso possibilitou que as reservas da cooperativa permitissem não só que nós passássemos pela maior dificuldade da saúde suplementar, que foi a pandemia, como também garantir recursos para viabilizar o projeto do Complexo de Saúde da Unimed Natal. Então, esses primeiros 4 anos... O Complexo de Saúde é aquele hospital novo? É o nosso hospital. Vai ser o maior hospital de Natal? Certamente, né, um complexo de saúde que hoje tem 37 mil metros quadrados. Na realidade, por que é um complexo? Porque ele é composto por um hospital geral, é composto por um hospital materno-infantil, além de um grande centro de diagnóstico, né? Então, isso vai ser um marco para a saúde do nosso estado. É um hospital diferenciado, que nós não temos nenhum igual aqui, são poucos no Nordeste, e hospitais aí com referência a grandes hospitais do nosso país. Então, acho que vai trazer abertura de mercado de trabalho para o médico cooperado, que é o grande objetivo da cooperativa, e, além disso, entregar um serviço de eficiência e de qualidade aos nossos beneficiários. Quais foram as principais inovações, principais mudanças que foram implementadas durante a sua gestão e que impactaram positivamente a empresa? Com certeza, Gênio. O primeiro, como eu falei, a mudança no modelo de gestão, a mudança nos modelos... Quanto é que a Unimed faturava? Qual era a receita da Unimed anual no último ano antes da sua gestão? Em 2016, ela faturava aproximadamente 580 milhões de reais. Então, mais do que dobrou, né? Ao final da nossa gestão, em 2020, nós já atingimos a meta de mais de 1 bilhão de reais. O ano de 2024 são 1 bilhão 360 milhões, com a meta de chegar a 1 bilhão e meio aí no ano de 2025. Quer dizer, isso multiplicou por 3 em 8 anos. Isso. É um crescimento fantástico, então. Um crescimento expressivo, né, Gênio? E eu queria ressaltar aqui não só a importância da Unimed como uma empresa de ofertar serviços de saúde, mas uma empresa também que fomenta a economia do Estado, né? Eu digo que a Unimed é o patrimônio da sociedade potiguar, porque nós geramos indiretamente, né, empregos. Hoje nós temos aí mais de 1.800 colaboradores e agora com a abertura do Complexo de Saúde chegaremos aí a aproximadamente 2.300, além dos empregos indiretos, que se estima que são mais de 30 mil empregos gerados em toda a cadeia que roda no entorno da Unimed. Houve algum momento crítico ou crise durante o seu mandato? Como foi a estratégia para lidar com essa situação? Você já deu uma pincelada aí na pandemia, né? A pandemia foi um drama para os planos de saúde, como foi também para todo cidadão, né? É verdade, mas pontuando, o Prorata, né, ele foi o primeiro calo, vamos dizer assim. Isso é importante, porque o médico cooperado mais jovem, às vezes, não acompanhou um pouco da história da cooperativa e, às vezes, ele não vivenciou aquele momento. Mas o que parecia impossível, né, nós conseguimos controlar já no primeiro ano de gestão. Vamos dar um exemplo prático. Sim. Sobre o Prorata. O médico trabalhava por mês e, no final do mês, ele tinha uma produção que, em números aleatórios, ele ia receber 10 mil reais. Aí ele recebia, em vez de 10 mil reais, ele recebia 7, por exemplo, era isso, 30% a menos? Exatamente, eram 26% a menos, mas acrescidos a questão do tributo, né, da pessoa física, de mais da taxa administrativa, isso subtraía mais de 50%, aproximadamente 56% do honorário médico. E a cada mês a cooperativa aplicava prorratas com percentuais distintos. Então o médico ficava muito na expectativa de saber qual era o menor ou maior prorrata, né? E isso era um nível de incerteza muito alto. Então esse foi o grande desafio, né? E com muito trabalho, com uma série de ações, nós conseguimos controlar esse mecanismo e aí virar a página, quando nós passamos a remunerar melhor o cooperado, baseado nos indicadores de qualidade assistencial. Então isso trouxe uma remuneração que ele sabia quanto ganhava e, além disso, acrescia remuneração baseado nesses indicadores de qualidade. Também, no primeiro ano de mandato, pela primeira vez na história, nossa empresa distribuiu sobras para os médicos cooperados, foram mais de 34 milhões distribuídos, né, nesse primeiro período. E claro que o foco sempre foi trabalhar, né, mudando o modelo de remuneração e garantindo, né, que o médico cooperado efetivamente soubesse o quanto ele receberia
no final do mês. A gestão, então, é voltada para o médico? Totalmente, né? Passamos por um primeiro período que foi um período relacionado a todos os reequilibrar econômico-financeiramente a Unimed. Para você ter ideia, no final de 2020 nós posicionamos entre as 20 maiores operadoras de plano de saúde do país, lembrando aí para o telespectador que são quase 700, né? E claro que em 2020 nós passamos pelo maior desafio da saúde pública e privada, que foi a pandemia do Covid-19. Então, naquele momento, né, houve uma explosão dos custos assistenciais. Inicialmente, um represamento, porque as pessoas tinham medo, cirurgias foram canceladas, atendimentos foram cancelados, mas a partir de 2021, o que estava represado veio, vamos dizer assim, com força total. Então, o índice de sinistralidade das operadoras de plano de saúde foi um recorde histórico no mercado da saúde suplementar. E várias operadoras passaram, né, por dificuldades. Nós tivemos grandes players de mercado, como que tinham capital estrangeiro, que saíram do mercado. Alguns players de mercado tiveram que vender ativos, normalmente, para poder equilibrar, né, os seus dados econômico-financeiros. E, naturalmente, a cooperativa também fez os seus ajustes. Mas, claro que nós estamos saindo dessa crise muito mais fortes, na realidade, com dados econômico-financeiros muito sólidos e seguros. Essa informação é importante. Né? Eu ia perguntar exatamente isso. Como é que é a sua avaliação sobre a saúde financeira da Unimed hoje? A saúde financeira tranquila, uma empresa com índice de liquidez alto, uma empresa com caixa seguro, é uma empresa que tem todos os indicadores financeiros monitorados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, e a própria Unimed do Brasil tem um termômetro econômico-financeiro que classifica as Unimeds de ótima a grave 2 e, na realidade, a Unimed está em situação, em posição ótima. A Unimed Natal. Isso nos dá uma tranquilidade e uma segurança, porque por esse monitoramento, Gênero, nós somos obrigados a garantir algumas reservas financeiras para eventuais oscilações de mercado. E hoje a Unimed Natal tem essas garantias, né, acima do que é necessário, e isso nos dá uma certa tranquilidade. Nem todas as operadoras de plano de saúde do país têm indicadores tão substanciais. E a outra coisa importante, sair dessa crise fazendo a maior entrega da história da Unimed Natal em 47 anos, que é o complexo de saúde da Unimed Natal. Muitos tentaram, né, viabilizar esse projeto, esse sonho para o cooperado da Unimed Natal, vários projetos foram engavetados, mas naquela época a empresa não tinha condições econômico-financeiras nem de poder contrair um empréstimo para viabilizar esse projeto. Fernando, quais foram as principais estratégias adotadas para garantir que a sustentabilidade financeira da empresa? Você pode revelar isso ou tem sigilo? Não, claro, nada do que a gente também já antecipou, Gênero. Eu acho que profissionalização da gestão, uma gestão austera em relação aos custos administrativos e, claro, que também trabalhar a ponta, né, que são os custos assistenciais. A famosa sinistralidade, que às vezes o telespectador não entende, mas no mercado da saúde, nós temos que ter uma operação que atinja no máximo 85% de sinistralidade. Para ficar fácil entender, se nós recebemos uma nota de R$100, nós teremos que gastar no máximo R$85, e esses R$15 eles sobram para pagar tributos, despesa administrativa, despesa comercial e alguma coisa também para o investimento. E como eu citei na crise aí do Covid-19, a partir de agosto de 21, as operadoras começaram a trabalhar com a sinistralidade acima de 90. Então isso comprometeu, né, o caixa das operadoras. Mas graças a Deus nós tínhamos reservas financeiras, inclusive para, né, bancar essas oscilações de mercado. E claro que essas ações também na área assistencial foram muito importantes, porque nós temos uma série de dificuldades, né, que qualquer gestor na área de saúde vai enfrentar, que é realmente o controle dessas despesas assistenciais. Para você ter uma ideia, Gênia, hoje nós temos o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a cada 60 dias implementa novas tecnologias, novos medicamentos, né, que nós somos obrigados a absorver. E muitas vezes sem saber o impacto financeiro que isso causa dentro de uma operação, né? Nós temos a judicialização, nós temos a inflação médica, que é hoje quase 3 vezes o IPCA, né? Então, esse custo da saúde é um custo
muito elevado, né? Então, trabalhar com estratégias de controle de custos, de racionalização, né? Trabalhamos junto às especialidades médicas, racionalizando o custo de utilização de órteses, de próteses, de materiais, e isso trouxe benefícios inclusive de aumento da tabela ou da remuneração dos procedimentos médicos. Vamos falar sobre isso na volta, que eu preciso fazer um breve intervalo. Nas voltas vamos falar sobre essa remuneração, porque eu conversei com alguns médicos antes de vir para cá e essa é a pauta deles. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já conversando aqui com o Dr. Fernando Pinto, presidente da Unimed. É bem rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Hoje eu estou conversando aqui com o Dr. Fernando Pinto, que é presidente da Unimed. Ele está fazendo aqui uma prestação de contas dos 2 mandatos dele à frente da cooperativa e que mudaram, conforme ele já mostrou aqui, muito a gestão da empresa. Doutor Fernando, nós estamos aí, nós que estamos fora, nós estamos nos meios de comunicação e que estamos na sociedade, nós estamos aí presenciando um processo eleitoral na Unimed. Que recado você quer dar para um médico que está questionando a sua gestão? Tem muita gente questionando? Porque a gente escuta comentários de todo tipo. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente que eu me refiro são as pessoas que nós não somos médicos, nós não estamos na Unimed. O que é que está acontecendo com a Unimed? Bom, Gênero, primeiro a nossa gestão é muito bem avaliada, né, pelas pesquisas de satisfação que nós realizamos com os médicos cooperados. Segundo, que eu acho que o cooperado tem que procurar se inteirar das informações, principalmente aquele cooperado mais jovem, que não conhece da história, né? E é muito importante fazer essa reflexão, porque nós não podemos cometer os erros do passado. Cometer erros do passado é retornar àquele momento que a empresa tinha dificuldade econômico-financeira, era uma empresa mal gerida e que se sustentava através de um mecanismo que era muito ruim e que, obviamente, subtraía recursos do médico cooperado. Então, acho que é importante... Você está voltando a falar do Prorata? Exatamente. Esse Prorata é o monstro da Unimed, né? Por que eu falo... Foi para lá e para cá e de volta aí, né? Por que eu falo do Prorata, Gênero? Porque foi ele que me fez me candidatar à Unimed Natal. Quando, na realidade, esse Prorata atingiu, num mês, 54%, eu fiz uma reflexão. Ou eu entro para ajudar, ou eu caio fora, né? E claro que, como isso perdurou 23 anos, muitos médicos achavam que isso seria impossível. E nós, com muito trabalho, como eu já havia dito, conseguimos resolver. Precisamos utilizar o mecanismo na pandemia, mas que, graças a Deus, em muito menores percentuais do que no passado. E hoje, a empresa não precisa mais desse mecanismo. Além disso, atrelamos aí um aumento na remuneração do médico cooperado, que é o grande objetivo da nossa cooperativa. Por isso Como é que foi isso? Esse foi o seu último comentário antes do intervalo e eu disse que ia voltar com esse tema. Como é que foi esse aumento? O que é isso aí especificamente? Na realidade, um aumento no valor base da consulta médica e, além disso, atrelar indicadores de qualidade assistencial com performance, né? Isso faz com que o cooperado possa atingir mais 22% a mais da remuneração do valor da consulta base. Depende dele. Depende dele, depende, obviamente, de alguns indicadores que são definidos pelas especialidades. Além disso, também, um aumento dos procedimentos médicos. Nós tínhamos uma tabela muito defasada quando recebemos a Unimed Natal. No primeiro mandato já corrigimos, né, essa distorção na tabela e agora avançamos mais ainda, com a perspectiva de que todos os anos a cooperativa possa fazer esse reajuste de tabela e de honorários, né, acima da inflação, e garantindo aí mais recursos para o médico cooperado. E como você falou do processo, né, eleitoral, naturalmente eu acho que a consciência vai ser importante, mas eu sou muito da política de resultados, né? Os números da nossa gestão são números muito expressivos. São números que modificaram o panorama da empresa em vários indicadores econômico-financeiros. E hoje, entregar a Unimed, depois de 8 anos em que honrei essa camisa, com esses números saudáveis, né, e a empresa preparada para os desafios da saúde suplementar, nos deixa muito gratos, nos deixa muito felizes. Saio da gestão com a sensação total de dever cumprido. Então,
Então, acho que isso vai fazer parte da consciência, né, do eleitor, do médico cooperado, que tem que, obviamente, se inteirar das informações para que ele possa tomar uma decisão consciente. Como é a relação da direção com os cooperados? A nossa relação procura ser muito próxima, né, através da Casa do Cooperado. A Casa do Cooperado que nós reestruturamos, nós Como reformamos. é a Casa do Cooperado? Quem é que faz a gestão dela? A Casa do Cooperado é gerida, né, por uma médica cooperada que faz essa inter-relação, além de uma gerência também que tem consultores. Nós temos alguns consultores que dão assistência direta a esses médicos, obviamente atendendo essas demandas. Demandas que vêm da autorização de um procedimento, até demandas de, eventualmente, glosas em honorários médicos. Então, a Casa do Cooperado ela foi reestruturada, nós fizemos um auditório, tem um cybercafé, então é um ambiente que o cooperado se sente em casa e, obviamente, pode resolver as suas demandas de maneira eficiente. A Casa do Cooperado acolhe todos? Acolhe. É uma pergunta boa, né? Que melhorias significativas houve de governança corporativa, governança de uma forma geral na empresa? Uma das nossas preocupações foi implementar a governança, né, cooperativa, que é a semelhança da governança corporativa, né, hoje é praticamente necessária para todas as grandes empresas de mercado. Nós sabemos que as empresas que estão aí na B3, se não tiver o ESG no seu DNA, a governança corporativa, elas hoje são empresas que não têm valor no mercado. Então, desde 2020, nós implementamos governança, compliance, canal de denúncias, porque isso vai permitir a sustentabilidade, a perenidade da nossa empresa. Inclusive, a Unimed atingiu aí 100% da resolução normativa 518 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, atingindo todas as metas de práticas mínimas de governança corporativa. E nós estamos com todo um projeto para que essas práticas cada vez evoluam para práticas avançadas e nos diferenciem no mercado. A Unimed Natal foi a única cooperativa do estado do Rio Grande do Norte que recebeu o prêmio de governança corporativa, que é dado pelo SESCOP, em 60 anos de existência do cooperativismo no Rio Grande do Norte. Poxa, é isso. Boa, parabéns, né? Quais são os principais desafios que o próximo presidente da Unimed, já que nós estamos no processo eleitoral, deverá enfrentar? Certamente os desafios dos controles assistenciais, né, como eu falei, esse é o maior desafio das operadoras de plano de saúde e, claro, que também viabilizar o complexo de saúde da Unimed Natal. Não é só entregar uma obra física, mas fazer com que ela rode, né, fazer com que ela seja eficiente. E isso certamente vai nos diferenciar. Eu digo que a Unimed Natal está preparada aí para 2040, para 2050, né, em termos de estrutura hospitalar. E é muito importante contar também com pessoas experientes que possam gerir a nossa cooperativa. Tanto que uma das metas também da nossa gestão foi profissionalizar os médicos cooperados. Nós fizemos um MBA em gestão e cooperativismo, em que formamos a primeira turma com 40 médicos cooperados. Agora estamos aí na segunda edição do MBA. Isso é importante, formar médicos e prepará-los para a gestão. Qual é o maior legado da sua gestão para a Unimed após esses anos todos? Eu acho que o legado, primeiro, é deixar uma empresa sólida e segura, né? Como eu falei, uma empresa com dados econômico-financeiros hoje que nos permitem enfrentar todas as adversidades. Nós crescemos no mercado, nós crescemos em faturamento, nós temos reservas sólidas, né? E, claro, a entrega do complexo de saúde. Eu não poderia deixar de falar na maior entrega, né? Como eu falei, dos 47 anos, que nos orgulha muito, né? Um trabalho austero que foi desenvolvido pela diretoria e por toda a nossa equipe interna e que agora se viabiliza, né? Trazendo esse diferencial de mercado para o nosso estado. Sobre transparência, como é que é o sistema, como é que é a transparência interna na Unimed, em relação aos cooperados de uma forma geral? Muito se fala, Gêner, em transparência. E aqui eu queria dizer o que nós implementamos. Primeiro, a governança é uma forma de internamente você ter esses dados transparentes para os conselhos. Nós fizemos um mecanismo de comunicação através de webinar, através de chats, para que o cooperado possa ter essas informações
quase que dia a dia a respeito da cooperativa, mas o principal mecanismo de transparência são as assembleias médicas. E a nossa gestão foi a que mais fez assembleias na história da Unimed Natal disparadamente, né? Por isso que é importante, aqui fica a mensagem de que o cooperado participe da assembleia, porque não é só fazer a assembleia, você tem que ter a adesão e a participação do cooperado. É lá que ele se inteira das principais informações e das decisões estratégicas da empresa. Se você pudesse voltar no tempo, há algo que você não fez que gostaria de fazer de novo, que pensaria de uma forma diferente? Eugênio, fazendo uma reflexão, eu não faria absolutamente nada de diferente. Foram tantas as mudanças na empresa, foram tantos resultados positivos, né, que nos fizeram chegar até aqui, que eu não faria nada diferente do que foi feito. Para a gente concluir, uma mensagem sua para os beneficiários da Unimed e também para os cooperados, né, para a gente concluir. Primeiro, saio com a sensação de dever cumprido. Estamos entregando uma empresa com dados econômicos e financeiros extremamente sólidos, com um crescimento expressivo de mercado e fazendo a maior entrega da história da empresa, que é o Complexo de Saúde da Unimed Natal. E aqui, falando para o médico cooperado especificamente, me sinto extremamente honrado de ter vestido essa camisa, de poder ter representado vocês durante esses 8 anos e fazendo também as modificações que a nossa empresa precisava para que ela fosse sustentável. Doutor Fernando Pinto, muito grato por sua participação aqui no programa Mundo dos Negócios. A você, obrigado pela sua audiência, um excelente domingo. Pratique o ócio hoje, relaxe, recarrega as energias que a semana chega amanhã cheia de necessidades. Uma excelente semana para você e domingo que vem nos vemos aqui no Mundo dos Negócios. Até lá! Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi, sou mais potiguar. Acelere sua carreira com a Unifecaf. 84999345623.